pessoas me pedem, dá um atalho rápido, né? Vamos fazer uma coisa fácil, vamos fazer algo de 2, 3 dias, eu me penso e tal, e vou para o mercado. E isso vai dar sempre errado, porque não vai levar você a enfrentar a sua própria verdade. Olá, seja muito bem-vindo para esse tema de hoje, que é sobre a grande doença da ansiedade com as marcas pessoais que eu vejo por aí, dos profissionais, e a busca das saídas fáceis para obter sucesso, para ficar famoso, para ficar milionário. E essa é uma doença desses nossos tempos. E eu quero refletir um pouquinho com você hoje sobre esse olhar, sobre o que se faz com esse olhar e como se enfrenta essa doença da sociedade de hoje. Mas esse tema que eu trago hoje, eu queria uma profunda reflexão com você, porque ele atinge a mim, ele atinge a todos, porque a gente olha principalmente para as redes sociais e a gente fica num processo, né, de exaustão com a busca das saídas fáceis, as saídas oportunistas para ficar famoso, para ficar rico, para ficar milionário. E eu sustento há pelo menos 22 anos trabalhando sobre esse tema, que personal branding é uma disciplina do branding corporativo, e tanto quanto fazer branding para marcas corporativas como marcas pessoais exige um trabalho minucioso de enfrentamento das verdades, enfrentamento da verdade da marca. Eu gosto desse termo. E o branding faz isso, o branding corporativo faz, o bom branding corporativo faz isso há muitas décadas, porque trabalha com evidências, porque todo branding lida com percepções. Eu chamo assim de a zona cinzenta. E quanto mais essa zona se torna cinzenta, porque é uma zona de percepções, mais a gente deveria buscar evidências para poder fazer um plano de marcas pessoais. Porque eu já devo ter dito muitas vezes aqui, todo plano que começa sem um diagnóstico muito preciso do ponto de partida vai dar errado. É como pegar um mapa e não saber o ponto de partida, vai dar errado. E a outra lógica que o branding corporativo, que é o pai dessa disciplina que a gente fala aqui, sempre primou por encontrar esse ponto de partida, fazendo pesquisa de mercado, diagnosticando a percepção dos seus públicos, entendendo vontades, entendendo comportamentos. E as empresas, as boas marcas, fazem muito isso, investem tempo, investem dinheiro em entender a sua percepção na cabeça dos seus públicos, na mente dos seus públicos, na mente do mercado. E quando a gente traz o branding para pessoas, que é personal branding, a gente não deveria se afastar dessa ideia. Não precisa gastar milhões em pesquisa de mercado, mas tem uma série de movimentos aqui que eu defendo e que eu chamo de o enfrentamento da verdade. E é aí que muitas vezes as pessoas não querem tocar, por desconhecimento, por preguiça e principalmente por conta dessa ansiedade que eu falo para vocês. As pessoas me pedem, dá um atalho rápido, né? Vamos fazer uma coisa fácil, vamos fazer algo de 2, 3 dias, eu me penso e tal, e vou para o mercado. E isso vai dar sempre errado, porque não vai levar você a enfrentar a sua própria verdade. Muitas vezes esse processo pode ser um processo doloroso, porque obviamente a gente toca nas nossas feridas, a gente precisa refletir sobre a gente mesmo, a gente precisa muitas vezes ouvir a voz interior, que a gente não se deixa ouvir essa voz interior, porque a gente está sempre de fone de ouvido, a gente quer falar mais do que escutar, a gente muitas vezes, nessa economia da atenção, a gente não presta atenção nos sinais à nossa volta, a gente não presta atenção nas reações e muitas vezes a gente está completamente equivocado naquilo que a gente acha que é. Não se assuste com o que eu estou dizendo aqui, mas eu considero essa verdade da marca que ela precisa contemplar 2 grandes olhares. Se você já me ouviu falar aqui sobre autoconhecimento, eu vou repetir porque isso é muito importante. Esse autoconhecimento, essa verdade da marca, pressupõe 2 grandes olhares. Um primeiro olhar de você por você mesmo, ou seja, de uma análise profunda, criteriosa e feita de forma séria, de você compreender suas crenças, seus valores, seus princípios,
de você se olhar em retrospectiva e compreender sua história. E compreender não só a sua potência interior, os seus valores, aquilo que você faz de melhor, mas também suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, os seus passivos de marca. Esse é um olhar para dentro de si mesmo pelos próprios olhos. Mas para planejar marca, para se pensar com verdade, a gente precisa também olhar para o mercado, a gente precisa entender as pessoas à nossa volta, os nossos públicos. Se a gente trabalha numa organização, com quem a gente se relaciona, com os nossos superiores, com as nossas equipes, com as pessoas que fazem a mesma coisa no mercado, e entender os impactos que a gente causa e os reflexos na gente mesmo. E muita gente é nessa hora que quer o atalho, quer a saída fácil e quer pular essa parte e simplesmente vai ter um plano completamente falho. E sabe o que acontece quando a gente não faz esse enfrentamento e a gente busca os atalhos e busca as saídas fáceis? É que daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente vai voltar ao estágio inicial da frustração e a gente vai alimentar um ciclo que eu chamo de um ciclo vicioso de não enfrentar a dor, buscar saída fácil, se frustrar mais adiante e voltar ao ponto inicial. Eu vejo isso com as pessoas. Como a pessoa não se conhece, ela acredita que aquela empresa talvez não esteja percebendo todo o valor dela, ela troca por uma outra empresa, muitas vezes para ganhar um salário melhor e diz, bom, não me valorizaram aqui, eu vou para outra. E na outra empresa ela encontra a mesma dificuldade. Se você, nesse momento, passa por essa situação, você ou já experimentou essa situação, sabe que eu vou sair desse lugar que eu tô, vou ir para outro lugar, vou enfrentar os mesmos problemas e talvez daqui a 1 ano, 2 anos eu volte a estaca zero e compreenda que aquela oportunidade não era uma oportunidade, era simplesmente uma armadilha. E que o erro que eu estava cometendo na empresa anterior, eu estou cometendo nessa mesma empresa. Muitas vezes a gente quer empreender, mas a gente não compreende a percepção dos outros sobre a gente e a gente insiste nos pontos errados. Eu já planejei, nesses meus 22 anos com personal brand, desde que criei esse conceito aqui no Brasil, centenas de pessoas, e de pessoas que muitas vezes ocupam postos elevados, e eu sempre fico surpreso ainda vendo a incrível, muitas vezes, a dissonância cognitiva que existe entre o que a pessoa acredita que é e como ela é percebida. E aí, acredite, isso é fonte de dor, isso é fonte de angústia, e isso muitas vezes, esse não conhecimento de si mesmo como marca, é o que gera todos os empecilhos, todas as trancas, todas as travas, todas as barreiras na sua vida. Então eu gosto muito dessa idade, dessa verdade que eu chamo assim de verdade com amor. Quando a gente entra comprometido a entender quem nós somos como marca pessoal, como eu me percebo e como me percebem. E isso eu garanto a você é libertador, mas ele precisa de enfrentamento, ele precisa de seriedade, ele precisa olhar e entender as feridas para poder compreender. Compreender tanto a potência que muitas vezes a gente não compreende a potência que a gente tem, os outros enxergam e a gente não enxerga. E muitas vezes para compreender também até que ponto as minhas vulnerabilidades, as minhas fragilidades, o meu gênio, o meu jeito de fazer interfere na minha caminhada, interfere na minha carreira. Então eu queria que você refletisse comigo aqui, pensasse e refletisse no poder que existe desse enfrentamento da verdade. Porque não existem saídas fáceis. Não existem atalhos. Eu sempre uso esse exemplo, vou usar de novo aqui. Construir uma marca forte é uma ideia, é um projeto de vida, é uma ideia de construção de legado, é uma ideia de diminuir o atrito da vida, diminuir o atrito das negociações, obter fluidez e encontrar o encaixe perfeito para aquilo que eu faço na sociedade. Aquilo que vai me dar prazer, aquilo que vai me dar realização e aquilo que vai fazer com que eu levante da cama de manhã com muita vontade de fazer. Mas isso não se faz com atalhos, isso não faz com saídas fáceis, isso não se faz sem enfrentar a própria verdade. Pense nisso,
Me diga aqui, me deixa um comentário se isso faz sentido aqui para você. E toda semana, se você está me assistindo no canal Marketing, a gente traz uma nova reflexão. Eu espero que tenha feito sentido para você e que a gente se encontre muito em breve para um novo olhar sobre esse tema tão importante para as nossas carreiras e para a busca daquilo que é o mais importante. Realização pessoal. Fique com Deus e até semana que vem.